Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu quero fazer um estudo acerca da primeira viagem missionária do Paulo. Você sabe quais foram as 4 primeiras igrejas que Paulo fundou? Quais são essas cidades que Paulo fundou? Foram, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Isso aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo em 48 depois de Cristo. Essas cidades situavam-se na Ásia Menor, hoje conhecida como atual Turquia. E onde nós podemos ver isso biblicamente? Em Atos 14, versículo 1, 6, 7 e do 21 ao 23. Eu vou ler aqui. Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Ou seja, aqui eles já estavam na cidade de Icônio, né? Como está falando. Só que a primeira viagem começa lá em Atos 13, E aqui está já no Atos 14. Aí vamos para o versículo 6 e 7 para confirmar essas cidades. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali pregando o evangelho. Ou seja, mais 2 cidades foram confirmadas, né? Listra e Derbe. 3 cidades foram confirmadas. Agora vamos confirmar a 4ª cidade. Versículo 21 ao 23 de Atos 14. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aqui entra onde eles estão em Antioquia. Eles já tinham, pregado ali, agora eles estão em Antioquia, mais uma vez, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Aqui é o versículo-chave, onde diz que ele estabelece, junto com Barnabé, as igrejas. Versículo 23. Então, Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja. Ou seja, presbíteros como ele, como Paulo. Paulo era presbítero. Ou seja, era quem supervisionava, era quem realmente estava à frente da igreja. Ou seja, Paulo instituiu presbítero, alguém para ali tocar a igreja nessas 4 cidades, que foram fundadas como igreja agora do cristianismo. Mas vale ressaltar, meus irmãos, que nessa primeira viagem missionária de Paulo, os mestres e os profetas que em adoração ao Senhor, serviam ao Senhor e em jejum também, como está relatado lá no versículo 14, lá no capítulo 13, melhor dizendo, aqui, para confirmar. Os mestres aqui, eles adoravam o Senhor, jejuavam e serviam ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus que ordenou assim, separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão que os tenho chamado. Ou seja, essa missão era essa primeira viagem missionária, ou seja, propagar o cristianismo, E essa missão ficou sobre Paulo e Barnabé, bom? E eles foram na Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé pregaram na sinagoga local, levando muitos judeus e gentios ao cristianismo. Foram ali até expulsos dali. Na cidade de Icônio, como já foi falado, eles também enfrentaram oposição, tentaram até apedrejar eles na cidade de Icônio. E em Listra e em Derbe continuaram a anunciar o evangelho nessas cidades licaônicas, fazendo muitos discípulos. Mesmo diante de muita oposição, eles não retroagiram, ao contrário, continuaram a pregar, continuaram a se proclamar ao nome do Senhor Jesus Cristo. E foi engraçado que em Listra, alguns historiadores vai dizer, e ali até realmente fala de Timóteo, que foi em Listra, na cidade de Listra, quando Paulo ali anunciava o evangelho, foi na cidade de Listra, nessa primeira viagem missionária de Paulo, que Paulo alcançou o coração de Timóteo. Porque Timóteo era um judeu zeloso, mas ainda não convertido ao cristianismo. Mas, segundo todos os historiadores, muitos historiadores,
Foi na cidade de Listra, quando Paulo estava pregando, ali estabelecendo uma igreja, foi ali que Timóteo, né, ele aceitou o cristianismo através da pregação de Paulo. Por isso que Timóteo é tido como filho espiritual de Paulo. É muito bom, né, ressaltar isso, porque a gente vai entendendo por que Paulo chama Timóteo de meu filho. Porque foi através da boca de Paulo anunciando o cristianismo que ele, na cidade de Listra, na primeira viagem missionária de Paulo, aceitou, sim, o cristianismo. Resumindo, agora vamos resumir. As 4 primeiras igrejas que Paulo fundou foi em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Para o crescimento da nossa vida espiritual, que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Deus é bom, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém.